Desejo aos irmãos e amigos uma manhã abençoada, uma tarde abençoada e uma noite abençoada. E por que não dizer uma madrugada abençoada, se você ouvir pela madrugada? O meu nome é Sônia Costa, eu trabalho com Jocum Manaus e quero compartilhar com os irmãos e amigos nesse dia a palavra de Deus. Mas antes, eu quero te fazer um convite para você se inscrever no meu canal do YouTube, Missionária Sônia Costa. Compartilhe, se você gostar, compartilhe nos seus grupos sociais, compartilhe com seus familiares e faça a palavra de Deus circular. Amém? Irmãos, eu quero compartilhar com os irmãos Tiago, capítulo 3, e os versículos de 11 a 13, que dizem: Porventura a fonte deita da mesma abertura água doce e água amargosa? Meus irmãos, pode acaso uma figueira produzir azeitonas ou uma videira figos? Nem tampouco pode uma fonte de água salgada dar água doce? Quem dentre vós é sábio e entendido, mostre pelo seu bom procedimento as suas obras em mansidão de sabedoria. Vamos orar? Senhor, nós te louvamos pela tua palavra que é viva, que é eficaz, que é poderosa, Senhor, para fazer infinitamente mais do que tudo que nós cremos, tudo que nós temos visto. Ao Senhor toda a honra, toda a glória, todo louvor, toda a gratidão do nosso coração. Te pedimos, Senhor, faz o que nós não podemos fazer. Nós precisamos, nós dependemos da ação do teu Espírito. Fala conosco, Senhor, nesse dia, no nome de Jesus. Amém. Irmãos, a palavra de Deus, ela é tão poderosa, ela nos faz refletirmos sobre tantas coisas que fazemos, que ouvimos, sobre as nossas atitudes. E a Bíblia fala sobre a capacidade que nós temos de ter, se for entendido, de avaliar a nossa conduta, as nossas atitudes. Elas vão falar quem nós somos. Ah, mas você interpretou errado. Então, busque no Senhor como você colocar a coisa de uma forma correta para que você se alegre no Senhor. Estava conversando com uma amiga e ela estava me contando, né, uma situação. E eu falei para ela, mas você reconhece que você fez errado? Sônia, mas eu não fiz nada. Ela me chama missionária, mas eu não fiz nada. Eu disse, não, eu não estou questionando o que você fez ou deixou de fazer. O que eu estou falando é o ambiente onde você estava. Aí eu disse, então, deixa eu ver se você me entende. Você me encontra dentro de um quarto com um rapaz depois de meia-noite. E de repente você me vê saindo de lá caladinha para ir para minha casa, para o meu quarto. Você vai pensar que eu estava lá orando? Você vai pensar que eu estava aconselhando, que eu estava ajudando aquele rapaz? Seja honesta comigo. Ela botou a mão na boca assim meio tímida e disse, não, eu disse, é a mesma coisa. O problema, muita gente às vezes se zanga, se magoa, estão me julgando, mas a Bíblia diz para a gente ter cuidado sobre a aparência do mal, sobre o nosso procedimento. Se, por exemplo, um pastor fica dentro de um gabinete sozinho, sem ninguém por perto na igreja, ele possa estar fazendo o trabalho mais lindo do mundo. As pessoas sempre vão pensar coisas ruins que verem. Olha, eu vi fulano de tal saindo lá, só estava ela e o pastor na igreja. Olha a forma como é colocada. Só tinha ela e o pastor na igreja. Até porque, irmão, aconselhamento não é com grupo. Ninguém se aconselha com grupo. Sempre é com o pastor, esposa do pastor, um missionário, com quem você se sente à vontade. Você não vai expor a sua vida para que todo mundo escute. Mas você precisa ter cuidado. O lugar que você fica,
entendeu? O horário que você está e você ter cuidado para que as pessoas não interpretem mal, porque muitas vezes você não pensou na aparência do mal. Uma vez eu tinha um aluno que ele, no passado, teve problema com droga, mas ele ainda tinha muita luta. E por causa da vida breguessa dele, ele enfrentava uma batalha muito grande na mente. E eu falei para ele que qualquer hora eu não pensei nisso, que ele precisasse, ele me procurasse. Um belo dia ele estava enlouquecido e ele me chamou, mas Deus me deu a graça de pelo menos pensar. Lá na Jocum tem uma mesa bem grande. Então ele ficou, acendi todas as luzes do refeitório, ele ficou de um lado e eu de outro, e eu fui aconselhar ele. E foi a última vez que eu disse para ele que eu aceitaria. E expliquei por quê. Por causa da aparência do mal. Disse, eu errei quando eu disse para você qualquer horário, mas eu não pensei na nossa reputação no sentido da aparência do mal, porque mesmo que não esteja fazendo nada, estamos fazendo com que as pessoas pequem por não ter cuidado com o nosso procedimento. E aquele irmão entendeu e foi a primeira e a última vez que eu fiz aquela besteira sem pensar. Mas depois eu não sabia, tinha alguém orando no bosque e a pessoa viu. Disse, eita, Sônia, a coisa ali estava feia, né? Eu só vi a pessoa chorando. Ou seja, eu não tinha visto a pessoa. Nem sabia que a pessoa estava lá. E claro, eu não falei cochichando no ouvido que a pessoa estava numa ponta e eu noutra. Mas com certeza ela deve ter escutado, porque eu estava falando num tom baixo, mas estava falando num tom para que a outra pessoa ouvisse. Irmãos, a Bíblia fala para a gente ter cuidado sobre muitas coisas. Olha a pergunta. Porventura, a fonte deita da mesma abertura água doce e água amarga? É óbvio que não. Ou a fonte é doce ou é amarga. Versículo 12 de Tiago 3. Meus irmãos, pode acaso uma figueira produzir azeitonas? Ou uma videira figos? Nem tampouco pode uma fonte de água salgada dar água doce? Essa é a pergunta. Então a Bíblia diz o que no versículo 13? Quem dentre vós é sábio e entendido? Mostre pelo seu procedimento as suas obras em mansidão de sabedoria. Então, às vezes, irmãos, nós pagamos um preço muito alto por não pensarmos na consequência. Eu tenho conversado com uma amiga, essa minha amiga ela é muito impetuosa. Eu disse para ela, olha, eu te entendo porque eu já fui muito impetuosa. Eu já fiz muitas coisas que eu fazia, depois eu pensava. E quando eu menos esperava, eu dava um entendimento errado e ainda me magoava porque achava que a pessoa estava me julgando. Eu não tinha a sabedoria de entender, eu não tinha essa sabedoria de entender que algumas coisas era eu que provocava, mesmo que não fosse de propósito, mas eu fazia. E às vezes por causa disso o coração vem brotando as raízes de amarguras, como é que se diz assim, o sentimento de raiva, né? Como diz lá em Hebreus 12:15, ele fala para ter cuidado, porque muitos, né, sem pensar, deixa que a raiz de amargura venha, e ela é proveniente de muitas feridas, e muitas vezes as feridas causadas por nós mesmos, por não termos entendimento de escolher fazer o que é certo, ou pelo menos pedir direção para Deus sobre muitas coisas. E olha o que Hebreus 12:15 ele nos diz. Para a gente ter cuidado, porque muitas vezes sem entendimento, olha só, tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus. Então, quando você se priva da graça, é por causa de amargura, de ressentimento, porque alguém julgou você, porque alguém falou grosso com você, porque alguém olhou com o olho torto, porque alguém... E essas coisas vai se guardando no coração e ela vai entrando em decomposição, estragando a nossa vida,
e todo aquele que se aproxima. Então ele diz que ninguém se prive da graça de Deus e de que, olha a segunda razão, que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe e por elas muitos se contaminem. Então, irmãos, a gente precisa ter cuidado no que a Bíblia está nos avisando, né? Uma figueira, uma fonte não pode dela jorrar água doce e água amarga. Então, a gente também precisa ter cuidado com as aparências que a gente está dando. Se a gente não está sendo muito bruto, muito inflexível. Às vezes nós nos sentimos o dono da verdade, o mais santo do que todo mundo. E nós sempre estamos na defensiva e sempre estamos falando coisas que não devia e julgando quem não devia. E esquecemos o que a Bíblia diz, que da mesma maneira que nós julgamos, nós seremos julgados. E a Bíblia nos assegura tudo, não é algumas coisas, que o homem semear, lá em Gálatas, isso ele também ceifará. Então, precisamos ter cuidado, porque Deus, a Bíblia diz que Deus não terá o culpado por inocente, lá em Joel. Então, muitas vezes, irmão, nós estamos fazendo coisa que fere o coração de Deus, que fere as pessoas, guardando amargura no nosso coração. Então, sempre amargo, tem sempre uma coisa ruim para contar. Parece que do nosso coração é só água, só fonte amarga, não tem uma água doce para saciar o ouvido daquele que nos escuta. É sempre uma coisa ruim. E Deus está dizendo para mim e para você, para a gente ter cuidado, para que do nosso coração, né, da mesma fonte não joga água doce e água amarga. Então, vamos guardar o nosso coração e vamos orar ao Senhor. Pai, nós queremos te louvar pela tua palavra, que é viva, que é eficaz, que é poderosa, e que o Espírito Santo de Deus nos dê entendimento sobre essa palavra no nome de Jesus. E que tenhamos um final de semana ricamente abençoado pela presença do Espírito Santo de Deus ativa em nós. No nome de Jesus. Irmão, não se esqueça de se inscrever no meu canal do YouTube, Missionária Sônia Costa. Amém?